Bom dia, me chamam Dom Casmurro, e a origem deste nome se deu uma noite dessas, quando encontrei num trem um rapaz que eu havia conhecido de vista, e de chapéu. Ele olhou para mim e recitou alguns versos. Eu, já cansado, fechei meus olhos algumas vezes, e ele se irritou por eu não ter prestado atenção nos seus versos e passou a me chamar de Dom Casmurro. E a partir desse momento, eu chamo uma amiga para narrar a minha história de amor, ou quase. Muito obrigada, Dom Casmurro, por me dar a honra de narrar essa linda história. Agora vamos para o que interessa. Tudo começa quando a mãe de Bento Santiago, conhecida como Dona Glória, uma pessoa muito religiosa, prometeu que se seu próximo filho nascesse com saúde, ele iria para o seminário com o objetivo de dedicar-se à vida religiosa. Muitos anos se passaram e o desenrolar dessa história vocês irão acompanhar. Dona Glória, você já não acha que está na hora de mandar Bentinho ao seminário? Se você demorar, terá dificuldades. Que dificuldade. Os nossos vizinhos, Dona Glória. Bentinho está metido com a filha do tartaruga, Capitu. Isso é coisa da sua cabeça, José Elias. Nunca vi os dois escondidos pra namorar. Capitu, tenho algo para lhe contar. Hoje você está mais lindo do que nunca. É sério? Tá, Bentinho, me conta a novidade. Sobre a ida ao meu seminário. Não quero nem saber. E eu, como é que eu fico nessa história? Dias, não para de falar isso sobre a mamãe e, além de tudo, Capitu, já está combinado. Maricas, é isso que tu és, Bentinho. Agradar a tua mãe é o que te interessa, não é mesmo? Eu nem fui, você já está assim? Você sabe que eu tenho que ir para cumprir a promessa da mamãe. Não, uma promessazinha, feita no momento de desespero. Ei, não é bem assim. Mamãe já havia perdido um filho, estava doente. E se você me esquecer? Nunca, Capitu. Capitu foi embora e Bentinho foi até José Dias para pedir-lhe um favor. Ele queria que José convencesse a sua mãe de que ela não deveria o levar ao seminário, pois não tinha a menor vocação para ser padre. Dias, mas o que você acha da Capitu? Quer que eu fale a verdade? Ela tem jeito de cigana, olhos oblíquos e dissimulados. Mas para mim, são olhos de ressaca. É quando o mar bate na praia e vem uma força e leva tudo consigo. E para não ser arrastado, eu seguro suas orelhas, seu cabelo, seus braços. E sim, eu estou apaixonado. Você, ouvinte, isso, você mesmo. Sabe aquela pessoa na qual acreditamos fielmente de que ela seja o nosso melhor amigo ou nossa melhor amiga? Então, esse era o Escobar para Bentinho. Ou pelo menos, Bentinho achava que era. Escobar, você é meu amigo e é meu único amigo aqui nesse seminário. Então eu gostaria de compartilhar algo com você. É claro, Bento, pode falar. Eu não quero ser padre, sabe? Isso não é para mim. Obrigado pela confiança de me contar seu segredo, Bentinho. Aliás, eu também não queria ser padre. Meu sonho mesmo era ser comerciante. E ainda mais tem uma pessoa especial me esperando. Ah, Capitu. E a Sancha? Parece que está interessada em você, hein? Ela realmente é bem bonita. Eu namoraria com ela. Talvez até me casaria. O que eu quero é ser um advogado, com um bom emprego, ter uma casa, me casar com Capitu e ter filhos. E assim seremos felizes. Bom, como Bentinho se livrou do seminário, isso não é muito relevante agora. O importante é que ele estava livre de ser padre e pronto para encontrar a sua amada Capitu. Mas agora vamos avançar um pouco nessa história. Aos seus 22 anos, ele já era bacharel em Direito, formado na Universidade de São Paulo e só estava focado em ser feliz ao lado de sua noiva. Bem, avançando mais um pouco nessa história, agora já casado, Bentinho e Capitu tiveram um filho e o chamaram de Ezequiel, em homenagem a Escobar. Assim como Sancha e o seu amigo homenagearam a Capitu, batizando a filha deles de Capitolina. Acontece que, anos depois, Escobar morreu, e foi a partir desse momento que Bentinho começou a desconfiar de sua esposa, Capitu. Algo muito estranho estava acontecendo, pois como pode sua esposa chorar mais no velório de Escobar do que a própria esposa dele, Sancha? Ezequiel foi crescendo e cada vez mais ele gostava de fazer imitações das pessoas, principalmente do amigo do Bentinho, Escobar. Não poderia ser coisa da cabeça de Bentinho. Ele era igual a Escobar. Em um belo dia, Bentinho foi ao teatro assistir à peça Otelo, que ele não vira nem lera nunca, mas sabia apenas o assunto.
O último ato da peça mostrou a Bentinho que não era ele, mas Capitu que deveria morrer. Bentinho chegou em casa, abriu a porta devagarinho, subiu pé ante pé e meteu-se no gabinete. Iam dar 6 horas. Então ele tirou o veneno do bolso e escreveu uma última carta a Capitu, pois sentiu a necessidade de lhe dizer uma palavra em que lhe ficasse o remorso da sua morte. Então ele escreveu 2 textos. O primeiro ele queimou, por ser longo e difuso. O segundo continha só o necessário, claro e breve. Ele não lhe lembrou o seu passado, nem as lutas havidas, nem alegria alguma. Ele falava só de Escobar e da necessidade de morrer. Bentinho então pegou sua xícara de café, dissolveu o veneno e estava pronto para ingerir. Porém, ficou pensativo. Será mesmo isso certo a se fazer? Mas a fotografia de Escobar em cima da mesa o deu o ânimo que estava faltando. Assim disposto, Bentinho entrou no gabinete. Porém, ele ouviu a voz de Ezequiel no corredor. Papai! Papai! Ouvinte, houve aqui um gesto que eu não descrevo por havê-lo, inteiramente esquecido, mas creio que foi belo e trágico. Se Bentinho não olhasse para Ezequiel, é provável que eu não estivesse aqui contando essa história para vocês, porque a primeira ação dele foi pegar o café e beber. E então ele perguntou para Ezequiel se ele já tomara o café. Papai, eu já tomei café e vou à missa com a mamãe, tá bom? Toma outra xícara, meia xícara só. Tá, e depois? Eu mando vir mais, anda, bebe. Ezequiel abriu a boca. Bentinho chegou-lhe a xícara tão trêmulo que quase entornou, mas estava disposto a fazer cair pela goela abaixo. Porém, ele não sabe o que sentiu na hora, mas foi algo que o fez recuar. Então ele colocou a xícara em cima da mesa e começou a beijar doidamente a cabeça do menino. Pode explicar-me o que acabou de acontecer aqui? Não há o que explicar. Tudo. Não entendo as tuas lágrimas, nem as de Ezequiel. O que houve entre vocês? Não ouviu o que eu disse? Eu escutei choro e rumores de palavras. Como não houve nada entre vocês, creio que eu escutei tudo claramente. Ezequiel não é meu filho. O quê? O que você ouviu? Só se pode explicar tão jura pela convicção sincera do que está falando. Entretanto, você que sempre foi tão ocioso pelos menores gestos, nunca demonstrou a menor sombra de desconfiança. O que é que te deu tal ideia? Diga-me tudo, Bento. Não me esconda nada. Me despeça daqui, mas me diga tudo. Há coisas que não se dizem. Agora que começou, termine. Ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida. Pois até do defunto, nem os mortos escapam do seu ciúme. Aí está o que Bentinho e Capitu fizeram. Eles foram para a Europa, nem passear, nem ver nada. Pararam na Suíça. Assim, regulada a vida, Bentinho voltou ao Brasil. Ao cabo de alguns meses, Capitu começara a escrever cartas a Bento, às quais ele mal respondia. Passado um tempo, Bentinho descobriu que a sua mãe morreu, o que foi mais uma grande tristeza na sua vida. José Dias também acabou morrendo. Anos depois, no seu escritório, Bentinho teve uma grande surpresa. Ele recebeu um cartão que contava com o nome Ezequiel A. de Santiago. Bento perguntou ao criado se tal pessoa ainda estava ali, e ele disse que sim. Era incrível a semelhança dele com Escobar. Eles conversaram um pouco. Ezequiel contou que Capitu havia morrido. Então, eles foram almoçar e, de fato, o almoço até que foi agradável. Claro, doeu em Bentinho saber que ele não era o seu filho de fato e que não o completava. 11 meses depois, Ezequiel morreu de febre tifoide e foi enterrado nas imediações de Jerusalém. Então, vendo como essa história terminou, estão vendo o mal que Capitu me fez? Eu a amava, mas ela me machucou duramente. Porém, quero que saibam que não me arrependo de ter feito tudo aquilo por Capitu. E que, apesar de tudo, eu continuo amando essa mulher. Agora que Dom Casmurro já deu as suas palavras finais, chegou a hora de eu me despedir de vocês. Muito obrigada pela atenção, foi muito legal compartilhar essa obra. Mas agora falando como leitora mesmo. E aí, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa eu deixo para vocês. Bom dia, telespectadores. O dia já amanheceu com a novela Dom Casmurro, baseada na obra de Machado de Assis, lançada no ano de 1899.
E para começar o jornal Literatati, hoje vamos falar sobre 4 fatores socioculturais presentes na obra e que você pode utilizar na sua redação estilo Enem. O primeiro deles é a submissão da mulher e o fato de que o homem tinha a palavra final, pois naquela época todos acreditaram nas palavras de Bentinho de que Capitu tinha realmente traído ele e que nunca duvidariam das palavras de um homem contra as palavras de uma mulher. E isso nos leva ao nosso segundo fator, que é percebível na nossa atual sociedade uma certa evolução, onde muitos leitores hoje acreditam que esse problema todo tenha sido resultado de um ciúme possessivo e sem sentido de Bentinho. O nosso terceiro fator sociocultural é o determinismo religioso, visto na personagem Dona Glória, mãe de Bentinho, que prometeu que se seu próximo filho nascesse com saúde e fosse homem, ela o mandaria para o seminário mesmo contra sua vontade. E o nosso último fator sociocultural é a evasão na morte, que é característica do romantismo, mas que o realismo ainda traz, que é visto no personagem Bentinho quando ele tenta se envenenar após brigas com Capitu e vê que o seu casamento não iria dar certo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.